Você vai dar conta na eternidade como você cuidou daquela haste de microfone. Então, na obra do Senhor, não existe um trabalho mais importante que o outro. É um conjunto. Por isso é preciso ter administração e por isso é preciso ter os fundamentos da liderança, como o Senhor te colocar numa posição de liderança. Eu creio que Ele vai fazer isso, eu creio que Ele já tem feito isso, que a liderança, ela existe tanto no mundo, na vida secular quanto na igreja, ela existe em diversos níveis. São muitos os níveis de liderança dentro da igreja. Então, a matéria aqui vai começar falando primeiramente, basicamente, do que vem a ser a igreja, porque nós precisamos ter uma visão do que exatamente é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Falei na aula passada que é algo grande demais, porque em qualquer evento dentro da igreja, em qualquer culto, as pessoas que vêm para cultuar, as pessoas que vêm para adorar, que vêm para ouvir uma palavra, elas não fazem ideia de tudo aquilo que foi preparado, trabalhado para que aquele culto acontecesse. Como disse a aula passada, qual é o objetivo maior? Lá no final, é de que alguém venha aceitar a Jesus Cristo, esse alguém tenha os seus pecados perdoados, esse alguém possa receber salvação, e o outro objetivo da igreja está estabelecido na terra. Nós que já aceitamos a Cristo, todo aquele que já aceitou a Jesus, recebe naquele momento salvação, este alguém vai precisar, eu e você, construir ao longo dos dias e manter a sua salvação. Deus deu um projeto de salvação para Noé, mas quem teve que executar o plano foi o próprio Noé. Ele teve que construir a arca. Deus deu um plano de salvação para nós, para todos nós, mas nós temos que executar esse plano. Dia após dia, precisamos caminhar pelos trilhos da palavra de Deus, para que quando a janela da eternidade vier a se abrir para nós, seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que esteja nos esperando. Sério, é algo importante, é algo grande, mas a tua chamada. Você já pensou nisso? Você está aqui hoje, nesse ambiente de ensino, você está se dispondo a ficar sentadinho aí ouvindo, você está pagando, é um preço bem excessivo, mas está, para receber o material didático. Por que tudo isso? Você está investindo em você mesmo e está obedecendo e não está negligenciando a chamada que o Senhor tem na sua vida. Paulo escreve para o Timóteo e em determinado momento na sua primeira carta ele vai dizer ao Timóteo: não negligencies o dom que é em ti, aquilo que você recebeu de Deus e o que lhe foi dado pela imposição de mãos do ministério. Não é para negligenciar, porque a verdade é, todo aquele que aceitou a Jesus Cristo tem o chamado. E se esse alguém para no tempo, não quer mais saber de buscar, estudar, ler, entender mais acerca das coisas de Jesus e da sua igreja, esse alguém está negligenciando o chamado. Esse alguém não quer se esforçar para fazer melhor para o Senhor Jesus Cristo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então essa matéria é importante demais. Amém? Vamos começar aqui a leitura, que ele vai começar aqui a nos mostrar e nos falar o que é a igreja. Muitos irmãos já sabem porque essa introdução ela está em outras matérias que compreendem o curso de teologia, mas vamos lá, na página 21, logo no primeiro parágrafo da página 21. Na linguagem comum, o vocábulo igreja tem significado muito amplo. É aplicado ao edifício em que se realiza o culto cristão, a uma congregação de adoradores crentes, a um estabelecimento religioso, a determinado tipo de ordem eclesiástica, ao conjunto de todos os crentes em Cristo e a um grupo local de discípulos cristãos associados num pacto com propósitos religiosos. Este último significado é comumente encontrado no Novo Testamento. O vocábulo igreja vem da palavra grega eclésia, que significa chamado para fora. Para fora, eclésias chamado. Entre os gregos, o termo designava um grupo de pessoas dotadas do privilégio e cidadania, incumbidos de certas funções
funções públicas administrativas importantes, convocado ou chamado para fora dentre a massa comum do povo. No Novo Testamento, a eclésia é um grupo de pessoas chamadas e separadas da multidão comum. Só um parênteses aqui. Olha o que está escrito nesse parágrafo. No Novo Testamento, a eclésia ou igreja é um grupo de pessoas chamadas e separadas da multidão comum. O que está escrito em João 14,16? Alguém lembra? Ou é João 15,16? Mas Jesus disse assim, você sabe disso: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Veja, aquele que criou o céu e terra, Deus sempre existiu em um mundo incriado. Aí ele cria o mundo espiritual, depois ele cria o mundo material e depois ele cria você. E aí ele te escolhe agora, ele te escolheu, escolheu a mim. Veja, no meio de uma multidão comum ele te escolheu. Então você tem muita importância para o Senhor. O problema é que nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, em algum momento da nossa vida não damos a importância devida a este chamado. Então quem te chamou foi o Criador do céu e da terra. Quem te chamou foi aquele que está escrito lá em Isaías 66:1. Tem o céu por trono e terra por estrado dos pés. Quem te chamou é o Deus do Isaías 40. Ele tem as nações como uma gota de um balde. Ele tem as nações como o pó miúdo das balanças. O Deus que te chamou é o Deus do Amós 5:8. Ele criou o óleo, o céu estrelo. Ele faz a noite em dia, dia e noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Este Deus foi o que te chamou. Então o teu chamado tem uma importância tremenda diante de Deus, independente do cargo que você esteja ocupando na igreja. Me ajuda aqui, pastor. Ajuda. Se eu souber, né? A chamada enviada é no mesmo grupo? Não entendi a pergunta, senhor. Porque, enviada é o chamado de Deus, né? Sim. Depois quem envia é o próprio Deus ou é o pastor que envia? Não, quem envia o próprio Deus vai direcionar. Os dons espirituais são para nós fazermos a obra do Senhor. Então tem muitos dons espirituais, o dom do discernimento do espírito, o dom da ciência, em que Deus vai direcionar quem está na posição de liderança, vai mostrar aquele para aquele fazer o chamado na vida do outro. Aí você pode dizer, mas tem muita gente que é chamado por amizade? Tem, só que este não vai ter sucesso no chamado. Veja bem, o Senhor Jesus chamou você para a salvação. Amém? Amém. Só que Jesus precisa de você, não é que ele precisa, ele conta contigo. Jesus conta com mão de obra desqualificada para fazer a sua obra. Amém? Eu falei isso baseado no quadro que cuida do teu ministério, da tua chamada, você recebeu pela imposição de mão. Eu falei, fiz a pergunta baseada nisso aí. Sim, quem impõe as mãos, é claro, tudo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, é que nós vimos aqui na leitura no começo, ela é esse prédio, ela é um órgão espiritual, ela é um conjunto de pessoas que adoram um Deus, ela é uma série de coisas. Então o chamado, a princípio, Deus te chamou para a salvação, mas ele conta com a tua mão de obra para fazer a obra. Agora essa mão de obra precisa ser qualificada. Portanto, alguém que diz, eu não preciso estudar, esse negócio de teologia não preciso, não quero nem saber disso, esse alguém está fora da Bíblia, está fora, porque a Bíblia foi inspirada toda ela por Deus. 40 escritores diferentes, um do outro, foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever tudo que está relatado na Bíblia. 2 Pedro 3,18, não fui eu quem escrevi, não foi o Papa quem inspirou foi Deus. Antes crescei na graça e no acabou. Porque Jesus conta com uma
Gênesis 6. Umas versões dizem. Não. Cipreste. Uma versão vai escrito cipreste, outra versão vai estar escrito over. Mas você sabe por que Deus escolheu essa madeira? Por duas razões. Primeiro, é uma madeira super resistente, porque lá no deserto, de dia quase 50 graus, à noite cai para 0 graus, e aquela madeira ela não sucumbe a essa mudança brusca de temperatura. Se eu fosse falar aqui numa linguagem metafórica, comparando, Deus quer que você seja assim. Se você está bem, adora. Se você tem dinheiro, vem para o culto. Se você está mal, vem para o culto. Está sem dinheiro, vem para o culto. O que importa é ficar na presença do Senhor. Então essa madeira Deus escolheu por isso. É uma madeira resistente. E a segunda qualidade dessa madeira, e aí está dentro do que nós falamos aqui, essa madeira ela não incha. Ela ia ficar na água muitos dias, ela não incha. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar muitos dons. Você pode se transformar, pela graça de Jesus Cristo, no maior pregador do Brasil, no maior ensinador do Brasil, na voz mais linda do mundo. Mas nunca se esqueça que é graça de Jesus. Não é porque você é bom, não. Não é porque eu sou bom, não. Então nós não podemos inchar, porque quando inchamos, caímos no Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. Eu tenho visto, infelizmente, presenciados, irmãos, amigos, sucumbirem quanto a isso, se arruinando dia após dia quanto a isso, porque eles incharam. E olha que depois pega uma madeira depois que inchar, o senhor que é marceneiro, tem como desinchar a madeira depois que ela inchou? Então Deus escolheu o cipreste por essas duas grandes qualidades. Ela era resistente e ela não incha na água. Então nós não podemos inchar. Vamos passar o mesmo aqui. Ó, na página 22. Entenderam? Então Deus precisa de mão de obra qualificada. Esse momento aqui, você está qualificando a mão de obra que Deus chamou. Você mesmo. Mas não esqueça disso. Seja um crente cipreste. Nunca inche. Não incha, não deixe inchar, porque não tem necessidade disso. Porque no final das contas, branco, preto, cabeludo, careca, rico, pobre, homem, mulher, vai tudo pro mesmo buraco que sai de qualquer lado da terra. Vai tudo feder e acabou. Então não dá para inchar, né? Página 22, ó. O que é ou não é a igreja? Então tem alguns tópicos aí, ó. Página 22. A igreja não é um edifício material. Está dizendo que não é somente isso, né? Erósulos, igreja, essa palavra aí. A igreja não é uma denominação. Falando disso, porque quem é o dono da Assembleia de Deus? Alguém sabe? Deus. Agora você quer ver isso aqui, ó. A igreja não é denominação. Quem é o dono da igreja mundial do poder de Deus? O domínio social. É simples. Quem é o dono do universal? É de Macedo. Acabou. Essa que é a verdade. Então a igreja não é uma denominação. A igreja é fundamentada em Cristo. A igreja não é um empreendimento nacionalista. A igreja é o povo de Deus dentro da raça humana. A igreja não é continuação do judaísmo. Mais um parênteses aqui. A igreja não é continuação do judaísmo. Todos os ritos gentios e a igreja de Deus, ou seja, a igreja do Senhor Jesus abrange todo aquele ou aquela que quiser receber o Salvador na sua vida, independente da sua nacionalidade, independente do seu passado, independente da sua cultura. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é Dor de Macedo, ela é universal, porque está em toda a face da terra. Agora, só a Assembleia de Deus é uma igreja séria? Não. Existem muitas igrejas sérias, muitas igrejas com Cristo no Senhor Jesus Cristo,
igrejas até históricas muito mais antigas que a nossa. Por exemplo, a Metodista, a Batista, enfim, tem muita igreja séria. Só que virou uma palhaçada, virou um negócio ridículo. E está se completando, se materializando o que Paulo profetiza quando escreve para o Timóteo a sua carta, lá no capítulo 4, ele vai dizer para Timóteo, eu juro-te diante de Deus, que presta a palavra, entende fora de tempo, redar, doutrina, ensinamento. Aí ele vai dizer, porque virá um tempo, Timóteo. Então não é aquele tempo que nós feliz. Virá tempo e não suportarão mais a sã doutrina, o santo ensinamento da Bíblia como ela é. Antes vão amontoar para si doutores segundo as suas concupiscências, vão ter religião os ouvidos, vão ter e vão voltar-se às fábulas. Tudo isso aí que nós vemos em muitas denominações evangélicas são fábulas. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Isso se proliferou demais hoje. Mas a igreja de Jesus, ela não tem placa, ela é universal e onde se prega o que realmente está estabelecido na Bíblia, lá estará o Senhor Jesus, lá estará de Deus. Muito bem. Na página